Você já terminou o dia com um peso que nem sabe de onde veio? Você sai do trabalho, respira e sente como se tivesse vivido a dor de todo mundo naquele dia. E o problema é que isso não era seu. Já sentiu isso alguma vez? Talvez você tivesse carregado o estresse do colega ao lado, o desespero de um amigo no WhatsApp, ou até o sofrimento de alguém que você nem conhece, mas viu chorando em algum vídeo da internet. O nome disso? Empatia. Essa habilidade incrível que nos conecta e nos humaniza, mas que, se a gente não prestar atenção, também pode nos sobrecarregar, e muito. Então hoje a gente vai falar sobre o lado menos visível da empatia, ou que eu chamo também do lado sombrio, The Dark Side. E mais, como a neurociência explica isso e por que algumas pessoas sentem mais isso do que outras. Como você pode continuar sendo uma pessoa empática sem se perder de si mesmo. Então bora falar do lado sombrio da empatia? Para você que ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa, e já considere se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e também me seguir no Instagram, caso você queira mais conteúdos desse tipo. O que realmente acontece no seu cérebro quando você sente empatia? A empatia para a ciência é muito mais do que apenas um sentimento bonito. Ela é um processo neural bem complexo. Quando você vê alguém chorando, por exemplo, o seu cérebro ativa um conjunto de regiões que imitam o que a outra pessoa está sentindo. Isso acontece por causa dos neurônios espelho, uma descoberta que revolucionou a neurociência na virada lá dos anos 2000. Esses neurônios, que vivem no córtex pré-motor e no parietal inferior, espelham o comportamento emocional do outro. É como se o seu cérebro dissesse: "Ah, então é assim que dói? Entendi, então vou sentir junto." E tem mais: se a dor que você vê é muito intensa, o córtex cingulado anterior entra em ação. Ele é responsável por processar a dor emocional como se fosse a dor física, e literalmente o seu corpo sofre. A ínsula, outra região do cérebro envolvida nesse processo, faz você sentir no corpo, acelera o coração, aperta o estômago e faz também aumentar o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí entra o desafio, que é quando isso acontece sem freio, sem a participação ativa do seu córtex pré-frontal medial, que é quem avalia, racionaliza e separa o que é seu e do outro. Você começa a absorver tudo então sem filtro. E é nesse ponto que a empatia vira um fardo. E por que então algumas pessoas sentem mais pelo outro do que deveriam? A verdade é que nem todo mundo é igualmente empático, e isso sim tem explicações. E parte disso vem da nossa genética. Alguns genes, como aqueles ligados à regulação da ocitocina, que é também conhecido como o hormônio do vínculo, e ele é produzido 90% no nosso intestino, para você ter uma noção, deixam certas pessoas mais sensíveis ao estado emocional do outro. Estudos com gêmeos mostram que até 50% da nossa capacidade empática pode ser herdada, mas o ambiente também importa, e muito. Pessoas que cresceram em lares mais afetuosos, onde as suas emoções foram acolhidas e validadas, costumam desenvolver uma empatia mais regulada. Já quem passou por traumas e foi ensinado a cuidar mais dos outros do que de si mesmo, muitas vezes aprendeu a desligar de si para se conectar com o outro. E isso, com o tempo, vira padrão. É o caso de muitos profissionais da saúde, da assistência social e da educação. E também de quem está em cargos de liderança, recursos humanos ou suporte emocional das empresas. E a pergunta é: você aprendeu a se ouvir ou apenas a ouvir os outros? E o que acontece então quando essa empatia é colocada à prova todos os dias? E aqui eu vou contar o caso de uma pessoa que eu conheci, que eu obviamente não posso citar o nome, mas ela tem uma história interessante. Então vamos chamar ela de Ana aqui. A Ana é analista de RH em uma grande empresa. E todos os dias alguém bate na porta dela e diz: "Tô com ansiedade, tô em luto, meu chefe me tratou mal, meu casamento acabou." E a Ana escuta, acolhe e segura a barra todo dia. E ela sempre foi vista como uma pessoa muito empática. Mas com o tempo, ela começou a se sentir esgotada por conta disso. Levava para casa tudo o que escutou, dormia mal e chorava sem motivo. Até que um determinado dia, ela não conseguiu levantar da cama. E adivinha?
teve burnout. E a Ana, na verdade, não é fraca como muita gente pode pensar. Ela é, na verdade, forte demais, por tempo demais e sem descanso. O cérebro dela ativou tantos circuitos empáticos que o corpo entrou em colapso. Um estudo da Universidade de Amsterdã mostrou que profissionais em funções de suporte emocional têm 40% mais risco de burnout se não aprenderem a estabelecer limites. E a Ana aqui não é exceção, ela é o espelho de muita gente. Mas calma, você está querendo saber o que aconteceu com ela? Ela conseguiu se recuperar do burnout, mas depois eu a ajudei a fazer algumas coisinhas aqui que eu vou trazer nesse vídeo para te ajudar também a lidar com esse excesso de empatia. Mas antes de eu falar dessas técnicas, eu quero perguntar uma coisa. Você já sentiu o clima, a vibe de algum lugar antes mesmo de alguém abrir a boca ou falar alguma coisa a respeito? E isso tem um nome, chama-se contágio emocional. E a ciência já comprovou que a nossa mente, ela capta e replica essas emoções alheias mesmo que não exista nenhum tipo de palavra sendo dita. Um outro estudo da Universidade de Michigan mostrou que casais que vivem juntos por muitos anos sincronizam até os níveis de estresse. Isso quer dizer que um está ansioso, o outro também fica, mesmo sem saber o porquê. E no ambiente de trabalho isso acontece, mas é muito silencioso. Você entra numa reunião tensa e sai de lá drenado, mesmo não tendo falado nada. E o nome técnico disso é sincronização neural. Os cérebros, eles literalmente se sincronizam, se alinham quando há uma conexão emocional intensa. É como se, sem querer, a gente começasse a dançar a música emocional da outra pessoa, mesmo que aquilo esteja completamente fora do nosso ritmo. E quando você faz isso o dia todo, sem pausa, o seu corpo cobra. E nas redes sociais, então? Você sente o peso do mundo sem sair de casa. Você acorda, pega o celular e já vê uma tragédia, uma notícia difícil, alguém sofrendo, e você sente mesmo sem conhecer. O seu cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo com você. Um estudo da Nature Human Behavior mostrou que pessoas emocionalmente sensíveis tendem a buscar e também a se afetar mais por conteúdos negativos. Isso gera um ciclo de sofrimento vicário, onde você sofre pelo que vê sem viver. É como viver várias dores ao mesmo tempo sem que nenhuma seja sua. Isso não quer dizer que você tem que ignorar o mundo, mas sim que precisa aprender a dar limites a tudo aquilo que você absorve ao longo do dia. A boa notícia aqui é que a empatia é treinável e dá para equilibrar isso aí. Então agora vamos às práticas. Número 1. Coloque limites claros. Como fazer? Decida até onde você pode ajudar. Por exemplo, no caso da Ana, ela pode até ouvir o colaborador, mas encaminhá-lo ao psicólogo da empresa, ao invés de querer resolver tudo sozinho. O impacto disso é que alguns estudos, como o de Batson de 1991, mostram que limites reduzem o estresse empático em até 30%. Número 2. Separe o que é seu. O cérebro ele vai misturar as suas emoções com a de outras pessoas se você não desligar o contágio emocional. Então como é que você pode fazer isso? Faça uma pergunta bem clara na sua mente. Por exemplo, essa ansiedade é minha ou veio do outro? No caso da Ana, ela pode refletir se, por exemplo, a vontade que ela tem de chorar tem a ver com o problema do colega ou se é algo real que está acontecendo na vida dela. O impacto disso? Técnicas de autoobservação aumentam a nossa capacidade de regulação emocional, como já demonstraram vários estudos a respeito de inteligência emocional. 3. Use técnicas de proteção. Por exemplo, o mindfulness, a atenção plena, desacelera a sincronização neural, dando espaço para que o seu córtex pré-frontal, a parte que raciocina, que racionaliza, possa agir, regulando as emoções. Como você pode usar isso aqui? Antes de uma reunião que você sabe que é pesada, respire por 1 minuto, de forma consciente, focando no ar entrando e saindo do corpo. Isso começa a criar uma certa barreira emocional. Um outro jeito de você perceber isso também é quando você vai ver uma série ou um filme de grande emoção. Quando a gente está conectado com aquela cena, é normal que a gente sinta aquilo muitas vezes. Eu mesmo, quando vi a série do Ayrton Senna, que muita gente estava falando, como eu vivi naquela época, lembro daquilo, óbvio que você sente aquela mesma emoção no passado. Agora, como é que eu faço para desconectar da emoção se eu quiser? Simplesmente percebo o espaço entre você e a televisão. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou notando outros elementos da realidade que me trazem para o momento presente, onde realmente eu percebo que aquela emoção não é minha. Eu não preciso sentir aquilo se eu não quiser. Numa reunião, a atenção plena, o foco na respiração vai te ajudar a dar esse segundo de regulação que é muito importante. 4. Diga não quando precisar. Negar sem culpa preserva a sua energia emocional.
evitando aquele ciclo de auto-sacrifício. Então você pode dizer frases como, por exemplo, entendo a sua situação, mas agora eu não consigo fazer nada a respeito. Existem algumas pesquisas que mostram que a assertividade ela pode reduzir a ansiedade em até 25%. E número 5, priorize você. Quando você dá prioridade à sua saúde, principalmente à sua saúde mental, você começa a ter uma autorregulação melhor. O que isso significa? Você ativa o seu sistema parasimpático, aquele que diminui o estresse desse contágio emocional. Então é muito importante que você cuide da sua saúde mental. Então reserve pelo menos 30 minutos diários para que você possa fazer alguma coisa que te traga um certo prazer, ou mesmo uma pausa ao longo do dia. Uma caminhada que seja de 10 a 20 minutos, ou mesmo uma pausa sem nenhuma tecnologia, simplesmente para você olhar para a luz do sol ou algo do gênero, coisa bem simples. Porque ao fazer isso, você começa a voltar para o teu corpo, prestar atenção no que está acontecendo, e isso, de uma forma bem tranquila, bem simples, vai te ajudar a trazer essa regulação emocional quando você precisar. A empatia é uma das coisas mais bonitas da humanidade, mas ela brilha ainda mais quando vem acompanhada de equilíbrio. A ciência já nos mostrou que sentir com consciência é diferente do que sofrer com descontrole. Então, se você é uma das pessoas que sente muito, saiba que você não precisa se anestesiar, mas também não precisa se afogar. Cuide de você, faça isso que eu falei aqui. Eu tenho certeza que você vai poder usar essa ferramenta poderosa que é essa empatia que o mundo tanto precisa.